E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal que conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza, mais precisamente na área de Química. E hoje nós vamos viajar da magia à ciência, da alquimia ao método científico e à ciência moderna. Pronto para aprender mais sobre Química? Bora para a aula de hoje, vem comigo! Desde o surgimento da humanidade, que de forma consciente ou inconsciente, os seres humanos utilizam ciência. Como, por exemplo, com a descoberta do fogo, que permitiu com que o homem cozesse seu próprio alimento, matando assim parasitas contidos, por exemplo, na carne crua e facilitando também o processo de absorção dos nutrientes através do próprio corpo. Sem contar que o fogo também permitiu a produção de utensílios de cerâmica, que facilitavam o armazenamento e o próprio cozimento dos alimentos. Além do mais, foi através do fogo que os seres humanos passaram a manipular os metais, como por exemplo o bronze e o ferro, dando início assim à Idade dos Metais, onde armamentos, utensílios, ferramentas foram fabricados através de metais. Por volta dos anos 300 e 1400, surgiu o que conhecemos hoje como alquimia, o ensaio para a ciência. Por muitos práticos da alquimia, ela é considerada sagrada, e seus objetivos principais eram encontrar a pedra filosofal, ou seja, uma pedra que seria capaz de transformar qualquer metal que tocasse em ouro, e o elixir da longa vida, que, como o próprio nome diz, era buscar a imortalidade e o fortalecimento do corpo. E você deve estar dizendo, professor, mas que viagem é essa? A alquimia mais parece magia do que ciência. Mas pensa bem, meus queridos, quantos processos químicos foram desenvolvidos através da busca dessa pedra que transformasse metais em ouro e através da busca desse elixir da longa vida, pois a alquimia ela era praticada do Oriente ao Ocidente, na Índia, na China, na Mesopotâmia, no Egito e na Alexandria. E você mesmo agora deve estar pensando em diversos fatos da história que envolvem, de certo modo, a alquimia e a ciência. Como, por exemplo, no Egito, o processo de mumificação. Imagine quantas soluções químicas foram desenvolvidas para que a mumificação ocorresse. E também devemos ressaltar que foi lá no Egito onde foi encontrada uma tábua chamada de Tábua Esmeralda, escrita pelo Hermes Trismegisto, uma figura mítica citada em diversas obras nas mais variadas culturas do mundo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Falar sobre a Tábua Esmeralda e sobre Hermes Trismegisto renderia um vídeo completo. Vejam bem, a alquimia praticada na China, ela permitiu a criação de remédios que fortaleciam o corpo e chás, como também permitiu a criação da pólvora, que é feita à base de nitrato de potássio, enxofre e carvão. E veja, foi com a pólvora que o homem desenvolveu as armas de fogo e também os famosos fogos de artifício orientais, o que seriam das festas chinesas com aqueles dragões se não fossem a iluminação fantástica trazida pelos fogos de artifício. Isso também é uma contribuição da alquimia. Na Arábia foi encontrada uma obra conhecida como O Grande Conhecimento das Pedras Preciosas, escrita pelo Al-Biruni, que pode ser considerado sim um tratado de manipulação de metais, apesar desse lado místico. No período da Renascença, um médico suíço chamado Paracelso sugeriu que a alquimia deveria ser utilizada em práticas terapêuticas e que, para ele, a saúde e o funcionamento do corpo humano é a base do equilíbrio harmônico entre as substâncias que o compõem e que toda doença era causada pelo desequilíbrio entre essas substâncias. O que esse médico suíço chamado Paracelso propôs faz total sentido. Por quê? O que são as doenças? Se não a falta de algumas substâncias, como por exemplo, alguns sais minerais, algumas substâncias capazes de produzir certos hormônios. Se não tivermos essas substâncias todas em equilíbrio, o nosso sistema imunológico vai ficar debilitado, o que facilita a entrada de organismos estranhos, como por exemplo, bactérias e vírus, que vão causar doenças em nós. E lembrem também o que disse Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio. É através do alimento que nós absorvemos essas substâncias que mantêm o nosso corpo funcionando em equilíbrio. Com muito cuidado, claro, para não absorver essas substâncias em excesso. Como, por exemplo, o açúcar, o carboidrato em excesso, pode também causar doenças. E mais uma vez, o médico Paracelso estava correto.
doenças são desequilíbrios entre as substâncias que nos constituem. E você deve estar se perguntando, professor, mas quando a alquimia de fato passou a ser considerada ciência? Onde houve essa transição? Em meados do século XVII, um químico chamado Robert Boyle escreveu uma obra chamada O Químico Cético. E esta obra é considerada por muitos a transição da alquimia para a química. E no século XVIII, um famoso cientista conhecido por nós todos, chamado de Antoine Laurent Lavoisier, aquele que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É, ele mesmo. Ele escreveu uma obra chamada O Tratado Elementar de Química. Essa obra, sim, podemos dizer que ela foi fundamental para que a alquimia se tornasse química. E quando eu digo química, você entenda como a junção da ciência da época. No século XX, com o avanço das tecnologias e a facilidade de comunicação, veio a globalização. A globalização também permitiu a comunicação entre os cientistas de diversos lugares do mundo, isto é, compartilhando o conhecimento e também padronizando a ciência, ou seja, criando um método que poderia ser aplicado em todo o mundo e replicado novamente para ser verificado, testado, aprovado ou rejeitado. Afinal de contas, a ciência sempre vai tomar como base o método científico, que é o quê? Observar fatos, gerar curiosidades, levantar hipóteses, testar essas hipóteses e, através da experimentação, tirar conclusões que podem ser verdadeiras ou falsas. Se elas forem verdadeiras, criamos uma teoria. Se elas forem falsas, nós refazemos todo o processo em busca dos erros. Vamos dar um exemplo de como a globalização permitiu essa comunicação entre cientistas e, consequentemente, a evolução da ciência. Em 2019, a humanidade foi ameaçada por um vírus que causou a pandemia da Covid-19. Até então, existiam 3 métodos para a fabricação de vacinas. Um era o vírus enfraquecido, que era injetado no corpo para ensinar as células de defesa a combater o vírus. A outra era o vírus inativo, ou seja, esse vírus morto, que também era injetado no corpo para ensinar os leucócitos, ou seja, nossas células de defesa, a combater essa determinada doença. E a terceira maneira como se fabricava vacinas era a base de pedaços proteicos que consistiam o vírus. O princípio era o mesmo, a ideia era ensinar o nosso organismo, nossas células de defesa, a combater determinada doença. Porém, através desses 3 processos inexistentes, vacinas fabricadas provavam-se ineficientes no combate ao vírus da Covid-19. Então, foi necessário toda a comunidade científica se unir para a fabricação de um novo método ou um novo tipo de vacina. O que é que acontece? Ele vai direto no material genético, ou seja, no DNA ou RNA do vírus, e manda essa mensagem, manda o RNA mensageiro para dentro da célula. E essa célula vai fabricar proteínas que vão ensinar os leucócitos a combaterem determinadas doenças. Tudo isso devido ao alto grau de variabilidade desse vírus. Por ser um RNA vírus, ele tinha uma capacidade de replicação e variabilidade muito alta, tornando assim os 3 métodos anteriores de fabricação de vacinas ineficientes e fazendo toda a comunidade científica se unir para o desenvolvimento de um novo método de fabricação de vacinas. E foi graças a ele que a humanidade conseguiu superar essa pandemia da Covid-19. Nossa aula de hoje fica por aqui, e se você gostou dessa viagem da alquimia mística à ciência moderna, você já se inscreve no canal, já deixa o like e faz um comentário aí para fortalecer o nosso canal e para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Vamos compartilhar conhecimento, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve aí, deixa o like, tamo junto, valeu! Não se esqueçam, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau, até a próxima!